Vamos dar uma olhada nessa figura aqui para tentar identificar cada uma dessas entidades. Quando a gente estava em teoria linear, isso aqui era indiferente. No entanto, aqui existe já a necessidade, com essas hipóteses de von Karman, de diferenciar configuração de referência, configuração atual, se as entidades estão definidas em uma e outra, etc. Lembra que as tensões que nós estamos trabalhando aqui, nessa dedução, são aquelas tensões do segundo tensor de Piola-Kirchhoff, que elas eram definidas como identificada com a configuração deformada, apesar de que isso aqui são forças por unidade dessa área aqui, mas os vetores da base em relação ao qual essas componentes são definidas são os vetores da base que correspondem à seção deformada. Então, um sigma x, por exemplo, está na direção tangente aqui a essa configuração deformada, o tal xz, dessa maneira aqui. E aqui você tem esse ângulo, a derivada de w, em relação a x. O que acontece? Então, quem é o Qx, um cortante Qx, que a gente tinha obtido integrando essa tensão σx na espessura? O cortante é a integral da tensão cisalhante, então é uma força nessa direção perpendicular aqui à configuração deformada. E o Nx na direção tangente. Quando você multiplica, por exemplo, Nx está nessa direção, por esse ângulo, o que você obtém? A componente desse esforço normal na direção z. Lembra que essas equações de equilíbrio que nós temos aqui são nessa direção aqui, nas direções globais, x, y, z, etc. Então, um termo que apareça nas equações globais, por exemplo, nessa definição aqui, nx vezes w de x, o que significa isso? É a parcela de nx na direção transversal, na direção z, então. E algo para a tensão cisalhante que é similar, embora não seja nada fácil de desenhar. Então, quando você soma esses termos aqui, o que você tem? O que asterisco é a força na direção transversal, z, só que levando em conta os efeitos do esforço normal e do esforço cisalhante, que é coplanar. É por isso que termina que na equação do movimento aqui, essa componente de contorno, todos esses termos aqui fiquem colapsados em uma única entidade. Então essa é uma primeira colapsação. Uma segunda é feita sobre esses termos aqui. Alguma dúvida ainda sobre essa parte aqui da interpretação o que é asterisco? Até agora a gente estava escrevendo essas forças em termos de componentes em x e y, global. Então você tem, por exemplo, as forças, né, propriamente ditas, e também os momentos. Essa componente aqui, ym, é essa força, esse momento na direção x, e o xm na direção y. Então, esses ângulos psi que tem aqui também são o quê? É o ângulo de rotação da normal em torno do eixo y e em torno do eixo x. Então, esses dois aqui são o que se pode dizer conjugados termodinâmicos. O produto disso aqui é uma energia, aliás, um trabalho, né, aplicado. Momento, rotação. No entanto, a soma disso aqui, nós vamos ver que nós podemos especificar uma componente dessa psi-x e psi-y. Essas duas componentes elas definem um certo vetor rotação. Esse vetor rotação ele pode ser definido por essas componentes em x e y, mas também pode ser definido por outras componentes e outros pares de eixos ortogonais. Como, por exemplo,
o eixo normal e o tangencial. Da mesma maneira, esses dois momentos aqui, YM e XM, eles são componentes de um certo momento, que, por sua vez, pode ser representado também por essa componente torsional e essa componente flexural aqui. Então, você tem duas componentes que podem ser rotacionadas para outras duas componentes em outras orientações, através desse ângulo θ. Esse ângulo θ aqui é o mesmo que esse aqui. Aliás, esse. Né? Ou esse aqui. Então, o que nós podemos fazer é uma inter-relação entre esses pares de componentes dx e y com os pares de componentes da direção normal e tangencial. E isso é o que se obtém aqui, tanto para as rotações, quer dizer, nós temos as rotações agora nas direções tangente e normal, em termos das outras em x e y. Essa relação pode ser invertida para exprimir rotações em x e y, em termos de rotações tangencial e normal. E a mesma coisa para os momentos, num par de eixos, em termos do outro par de eixos. E essas relações podem ser interconvertidas. Com essas relações aqui, a gente pode voltar a esse termo que apareceu lá no funcional, esse par aqui, se a gente traz não só isso aqui, mas a gente traz dali de cima as rotações de componentes. Essas rotações que nós tínhamos obtido, os momentos no contorno com os momentos no contorno, nas direções cartesianas, com os momentos internos. Isso aqui é equilíbrio. Se nós substituímos esse xm e ym aqui, desse lado, você vai ver que vai ficar n ao quadrado, etc. Vai aparecer isso aqui, por momentos rotacionados. E o que mais? Se nós agora usamos esse lado direito aqui para eliminar essas componentes de rotação nas direções globais em termos de rotações normal e tangencial. Ok? Então, nós podemos usar isso aqui e isso aqui, simplificar, reorganizar e identificar com isso aqui, com esses dois termos. Então, quando você faz isso com um trabalho com mais detalhes, no papel, etc., você vai ver que o resultado desse produto aqui, que é o que aparece aqui, o resultado disso vai ficar exatamente igual a isso. É claro que aqui eu compactei um bocado as coisas, então ficou um tanto truncado. Mas todas as equações estão colocadas aqui. Você elimina tudo isso usando essas expressões aqui. O que significa isso? Esse produto, uma maneira de enxergar é que esse produto aqui é um trabalho realizado pelo momento físico de contorno sobre o vetor de rotação virtual. Se é um trabalho, isso aí deve independer do sistema de coordenadas usado para representar o momento e a rotação. Significa que, se a gente volta para cá, a soma desse produto aqui com esse produto, é o que vai dar o trabalho virtual, vai ser o mesmo valor que você obtém calculando o trabalho através desse produto, somado com esse produto aqui. Entendido isso? Então, fisicamente, faz sentido. Tá? No entanto, não foi isso que a gente usou para deduzir. Nós fizemos uma dedução consistente, usando equilíbrio, usando rotações, etc. Mas, no fim das contas, o resultado faz um sentido, embora esse trabalho aqui não seja físico, não seja real, seja virtual, mas continua coerente, porque, mesmo sendo virtual, ele continua sendo escalar. Então, ele independe de componentes, das componentes usadas para fazer o cálculo. Qual a vantagem de... Tudo bem, eu poderia ter deixado, veja que certas coisas que são feitas aqui nessas deduções, elas poderiam ser deixadas de um jeito ou de outro. Porque esse trabalho, esse esforço inteiro aqui, de deduzir uma forma equivalente,
Isso vai ser útil na hora que você vai ter que especificar condições de contorno. O primeiro efeito interessante que tem dessa dedução que a gente acabou de fazer aqui é o seguinte: quando chegou esse ponto aqui do funcional, naquele processo que a gente fez a integração por partes, lembra, no nosso funcional original não tinha, esse aqui era o funcional original, o que que era? Era as equações locais de equilíbrio ponderadas. Só tinha integral do contorno, no domínio. Não tinha termo de contorno. Quando a gente fez integral por partes, aí é que surgiu, aí nós chegamos nessa formatação aqui. Aí surgiram esses termos de contorno aqui. Então, essa é a primeira situação, o primeiro momento em que se identifica quais são os esforços de contorno coerentes com as equações diferenciais. Quais são? X, Y, cortante, MX, aliás, XM e YM. São esses aqui. São esse X, Y, esse YM e esse XM. E o cortante. Tá? São esses 5 esforços que são coerentes com a equação diferencial. Parece meio óbvio, mas isso não tem nada de óbvio. Inclusive, quando nós fomos ver em seguida para o caso de teoria de Kirchhoff, vocês vão ver que as coisas vão complicar. Não vai ser nada óbvio quais serão os esforços coerentes com as equações diferenciais. Esforço coerente significa que esses são os valores que eu posso pretender aplicar como condição de contorno, o que eu posso aplicar de maneira adequada no contorno, em termos de forças. Com esse trabalhinho que nós fizemos agora de converter isso aqui, converter isso nisso, gera uma facilidade na especificação de condições de contorno. Só isso, não muita coisa. Elas poderiam ser deixadas em termos disso aqui. O que acontece quando você vai aplicar condições de contorno de momento na borda de uma placa, de um laminado, de uma casca, dificilmente você, por exemplo, nesse caso aqui, você conhecerá esse momento XM ou o YM. Tá? O mais comum é você conhecer o momento MN ou o MNT. Por exemplo, se essa borda aqui for simplesmente apoiada, tá? Então o deslocamento W ali é 0. E o que mais? Para mim dizer que isso aí é simplesmente, para mim informar ao sistema que isso aí se trata de uma borda simplesmente apoiada. O que caracteriza essa borda? É que ela não oferece, não há reação de momento. Então, o esforço de momento fletor nessa borda tem que ser 0. Isso tem que ser imposto já desde o começo. Então, como é que eu imporia isso aí? Eu diria que esse MN, que está aí na figura, tangente à borda, eu digo MN igual a 0. O XM e o YM não serão 0, nenhum dos dois. É claro que esses dois aqui, o XM e o YM, os valores deles têm que serem tais que, que o MN seja 0. Então, esse XM e o YM não podem ser qualquer coisa. Eles não serão 0, mas eles terão que manter uma relação fixa entre eles. Vocês estão entendendo isso, gente? Alguém tem alguma dúvida? Porque isso é crucial. Condição de contorno é crucial em qualquer problema, em qualquer coisa. Nós estamos nos dirigindo para a situação de identificar cada vez melhor condições de contorno. Então, nesse ponto, a gente pode vislumbrar a possibilidade de aplicar. Se a gente divide o contorno em parcela essencial e natural, então aqui você impõe deslocamentos, valores prescritos. Então, o 0 é igual a uma função U barra, V barra, W barra, psi
N e psi t. Quer dizer, também isso aqui é usual. Nós não vamos saber, geralmente, essa rotação psi-y aqui. Mas nós podemos saber, por exemplo, uma borda engastada, como é que seria uma borda engastada? Esse psi-n igual a zero. Esse ângulo aqui, psi-n igual a zero. Eu não vou saber quanto é o psi-x ou o psi-y. Eles não serão nulos, mas a relação entre eles terá que ser fixa, de forma a manter psi-n igual a zero. Certo? Numa borda, em alguns pontos de condição de Neumann, você vai impor forças e momentos. E aqui eu estou colocando nas direções normal e tangencial de momento. Mas aqui também poderia ter sido colocado, tanto aqui quanto aqui, em direções x, y. Só que, como eu tinha comentado, não é mais raro você conhecer esses valores em x e y. Bom, vamos voltar ao funcional. Vamos recomeçar tudo isso. Lembra, toda a dedução que nós fizemos até esse ponto, a gente tinha começado a partir das 5 equações do movimento, né? Tínhamos ponderado cada uma delas. O zero, V0, W, etc., chapéu. Tínhamos integrado no domínio. E aí tínhamos feito integração por partes. Vamos recomeçar somando esse termo aqui. Um termo novo. E esse é um truque que às vezes causa algum incômodo. Exige uma certa prática da pessoa para construir funcionais. Tem algumas regras, mas até certo ponto você pode imaginar, não é bem assim, mas você pode imaginar que a cada vez que eu incorporar alguma coisa aqui, isso vai significar que eu estarei satisfazendo um certo conjunto de condições locais. Mas vamos seguir aqui a parte de formalização. Eu posso pegar essa integral aqui de domínio, os termos que têm derivadas de esforço, posso fazer aquela integração por partes, aí vão surgir novos termos de contorno, de domínio e alguns termos de contorno. Só que isso tudo já foi feito, agora ali acima, agora há pouco. Geraram aquelas equações que nós acabamos de tratar agora há pouco. Então a gente não precisa fazer de novo, a gente pode simplesmente copiar tudo que a gente obteve disso aqui, né? Que vai ser tudo isso aqui até esse ponto. Podemos até dar uma olhada aqui o que a gente tinha obtido de lucro aqui. Olha só, o que nós tínhamos obtido com o ponto de partida anterior. Nós tínhamos partido só dessa primeira integral de domínio e depois reorganizado e tínhamos chegado aqui. Nessa parte aqui de domínio, então está ela aqui, ó. E aí tínhamos chegado, isso aqui tem originário só dessa primeira integral aqui de domínio. Chegamos em todo o sistema de contorno aqui. Você vê que isso aqui é gama, é integral sobre o contorno inteiro. Percebem? Agora, esse valor aqui, essa expressão, eu vou somar, e tem que ajustar os sinais aqui, no caso vai ter um sinal negativo, com esse termo que eu tinha introduzido artificialmente no começo dessa nova dedução. O que acontece quando eu pegar isso aqui e subtrair disso? Lembra que o gama é a soma de gama U com gama F. Lembra que todo esse pedaço aqui é o x asterisco. Então, esse integrando aqui ele é exatamente igual a esse integrando aqui. O integrando é o mesmo. Só que aqui é sobre o gama completo e aqui é só sobre o gama F. Então, quando eu subtrair um do outro, o que vai sobrar vai ser a integral em gama 1. Perceberam isso? Eu não tive que gastar o tempo inteiro fazendo todas aquelas manipulações de novo. Estão vendo isso? Isso aqui é meio difícil de eu ir fazer tudo novamente. Só tenho como eu mostrar isso. Dedução anterior, nós tínhamos partido só dessa primeira integral e chegamos em tudo isso aqui. Agora, se a gente soma isso, mas o fato é que essa primeira integral, o resultado vai ser isso aqui de novo.
Só que aí eu pego e somo, como esse integrando é igual a esse, eu somo, subtraio, aliás, essa integral dessa, vai sobrar a parcela em gama U. Tá certo isso? Agora ficou um pouquinho confuso. Agora ficou pior. Agora, como é que é? Tu subtrai essa Ó, integrando. essa primeira parte aqui, você acredita que isso aqui é o que a gente tinha acabado de fazer no começo da aula? No começo da aula nós começamos exatamente disso. Lembra? Sim, sim, sim. A gente já pegou as equações locais de movimento, ponderado, integrado por partes, separado, gastamos a metade da aula nisso aqui, para chegar nisso aqui tudo. Então, essa Sim, primeira integral aqui eu só copiei para cá. certo. Beleza. Essa coisa tinha gerado essa integral de contorno também. Sim, sim, Só sim. que essa integral de contorno, o integrando aqui é o mesmo que esse integrando aqui. Certo. Só que essa integral é no gama inteiro, e essa integral eu tinha colocado aqui de propósito só no gama f. Quando eu subtrair isso aqui menos isso, vai dar a integral em gama U, já que gama U mais gama f é igual a gama. Entendi. Tá? É só pensar que o gama completo vai sempre ser o gama F mais o gama U. Isso. E agora tu quer o gama U, então tu subtrai o gama do gama F. Isso. Tá. Agora, vamos analisar o que a gente conseguiu disso aí. Normalmente, como é que você vai fazer um método numérico aproximativo que tem elementos finitos? Você não usa essa forma, por causa de quê? Por causa daquela requerimento de continuidade que isso aqui exige, já que isso aqui envolve segundas derivadas, e aqui envolve apenas primeira derivada aqui e aqui, de deslocamento. Então, isso aqui é o que é usado no método numérico. Então, como é que você usa isso? Você usa essa expressão igual a zero para, você vai buscar uma solução física aqui, tal que esse funcional seja igual a zero para qualquer, e aí que está a complementação importante, para qualquer conjunto admissível de funções peso. É isso? Isso é o princípio dos trabalhos virtuais. Você vai procurar soluções aqui que resolvam isso façam isso aqui igual a zero para qualquer conjunto admissível de funções peso. Então, a questão central aqui é quais as condições que essa solução disso aqui está satisfazendo quando você resolve esse problema aqui. O primeiro ponto é identificar que existe uma equivalência daqui para cá. Então, apesar de que não ser muito visível o que você realmente está satisfazendo aqui com essa solução, mas aqui é visível se você usar o lema fundamental do cálculo variacional. Nós vimos isso N vezes, vocês viram isso em fundamentos de mecânica dos sólidos, depois também elementos finitos e tudo. E ele é o que permite, na verdade, por isso que ele é chamado de fundamental, que você não faz nada em cálculo variacional sem esse lema. Então, a coisa vamos fazer só um resumo disso aqui. É o seguinte, se a gente vem para cá, vamos dizer que a solução disso aqui, dentro de certas condições, resolve isso aqui também. Se você obtém uma função que resolve esse V igual a zero para, e aí que está, qualquer função peso admissível nesse domínio, isso implica que cada um desses colchetes aqui tem que ser nulo em cada ponto do domínio. Cada coisa que multiplica a função peso aqui tem que ser zero identicamente em todo o domínio. E cada coisa que multiplica a função peso nesse termo de contorno, no caso aqui o x, o y, etc., eles têm que ser nulos em todos os pontos do contorno, gama f. E isso vem de quê? Justamente o lema fundamental do cálculo variacional. Uma maneira rápida que tem de visualizar isso, de relembrar isso, é o seguinte: você pensa que, já que isso aqui tem que ser válido, tem que ser zero para qualquer o chapéu admissível, você pode, então tem que ser válido para uma situação mais particular, em que o V dado, psi x, psi y sejam nulos,
e apenas o U seja não nulo. Então, vamos dizer, esse V é zero, W, tarará, todo mundo aqui é zero, então mata todos esses termos, e vai sobrar essa integral aqui só a primeira, que é um produto dessa função vezes o chapéu, né? Que é isso aqui. Então, o funcional ficou reduzido a isso, para essa escolha particular de função vetorial nula. Então, aqui é que vem. Você pode supor isso aqui positivo numa certa região, qualquer região, pode ser uma região pequena, dentro do domínio, e você pode supor uma função aqui não nula, por exemplo, em outro lugar do domínio. Então, quando você fizer o produto dessas duas funções, vai dar zero, embora essa função não fosse zero. O problema é que isso aqui está postulado que essa solução tem que dar zero para qualquer função peso. Então, se isso aqui é não nulo, pudesse ser não nulo num certo local, bastaria você optar por uma função peso não nula naquele mesmo lugar. E aí o resultado não daria zero. Então, se você vai fazendo isso, você verifica que a única maneira de isso aqui ser zero para qualquer função peso aqui, admissível, é que esse termo aqui seja zero em todos os lugares do domínio. Esse termo aqui é a primeira equação do movimento. Então, de fato, aí você conclui que quando você obtém uma solução para isso aqui, que é válida para qualquer função peso, a palavra mágica aqui é o qualquer, né? Qualquer função peso admissível, então o que essa solução está satisfazendo é cada uma das equações do movimento local de domínio. E também, o que mais? Esse argumento aqui, que nós descrevemos rapidamente do lema fundamental do cálculo variacional, a gente fez para um ponto de domínio. Mas a gente pode fazer também, com alguma adaptação, para um ponto que está no contorno. Isto é, uma função peso que é não nula, numa região de contorno, algo como um delta de Dirac numa direção, em que tudo isso aqui, esses termos fossem nulos, menos esse produto aqui. Então, da mesma maneira, se chega à conclusão de que a única maneira que isso é possível é que esse x seja zero em todos os pontos do contorno γ(f). Não de γ(u), mas aqui nós estamos falando de γ(f), já que γ(u) não está nesse funcional aqui. Então, não está aqui também. Aqui tem o γ(u), γ(f) explicitamente aqui. Então, qual é o conjunto de condições locais que você está satisfazendo quando resolve esse problema aqui? O que você está satisfazendo é o conjunto completo de equações de equilíbrio, tanto de pontos que estão no domínio, quanto de pontos no contorno. No contorno, você está satisfazendo apenas condições homogêneas de força no contorno. Você ainda não está conseguindo satisfazer um x igual a um x barra, um valor não nulo, correto? Mas você está satisfazendo x igual a zero. Até esse momento. Em seguida, nós vamos ver como fazer para gerar um funcional, que aí vai gerar um outro aqui, de tal maneira que a solução desse outro vai gerar x igual a x barra aqui. Mas entendido até esse ponto? Acho que sim. Isso aqui, exceto pelo detalhismo, não é diferente conceitualmente daquilo que vocês viram em equações de elasticidade 3D, por exemplo, ou em elasticidade plana, ou em qualquer outras coisas que vocês já viram. Tá? Essas manipulações. Então, a última tarefa que tem é uma coisa que vai se tornar bastante simples, em vista disso, é fazer um novo recomeço. Em vez de a gente recomeçar com esse funcional aqui, pondera no domínio, e inclui isso aqui no contorno, nós vamos incluir essa diferença aqui no contorno, x menos x barra, y menos y barra, etc. E ainda mais esse termo aqui. Quando a gente faz tudo isso, na realidade o resultado vai ser esse mesmo aqui, só que adicionado esses novos termos que não existiam. X barra, né? Integral de γf de x barra u, etc.
Quando você faz as subtrações, você vai chegar nisso. Existe uma etapa que eu pulei aqui, é que nós vamos, vocês lembram disso, em que a gente exige, por conforto, que as funções peso sejam homogêneas em gama U, na região de Dirichlet do contorno. Lembra? Por quê? Exatamente para remover daqui termos em gama U. Por isso é que aqui fica apenas termo em gama F, onde você conhece esses valores aqui. Muitos livros anteriores, por que era tão difícil estudar elementos finitos na pré-história, né? Camarada, ele sabia tudo isso aqui que está escrito, que eu estou explicando, mas isso não ele não escrevia. Quando ele escreveu um capítulo sobre isso, a primeira equação que ele trazia já era essa aqui. Tem um monte de livros, artigos desse jeito aqui. Como se isso aqui fosse óbvio. Óbvio, né? Claro. Percebe? Depois que você chega aqui, aí eu posso começar a dar explicações, por que tem esse x barra aqui, por que está em gama U, por que causa disso, por causa daquilo, mas eu não conseguiria partir daí. Se você faz isso muitas vezes, essa operação toda, você começa a criar regras na cabeça, você realmente, de fato, começa a ser capaz, às vezes, de escrever já isso aqui. Mas, de tal maneira que isso aqui, quando você fizer as integrações por partes ao contrário, você consegue chegar e identificar quais as condições locais que a solução disso está satisfazendo. Percebe? Se eu chegar aqui, tirar da cartola, ou você abre um livro antigo, e o cara começa, joga isso na sua frente, pá, uma expressão dessa aqui não tem como você descobrir, olhando, quais as condições locais que estão sendo satisfeitas, de domínio e de contorno. Mas você pode pegar e fazer todas as integrações por partes ao contrário, identificar, é um trabalho mais complicado do que vir de lá para cá, você fazer o inverso é mais complicado, até que você chega numa coisa assim. Aí você olha, bate do olho aqui e você diz assim, olha, não tem derivadas de funções peso. Tá? Então, tudo que estiver multiplicando funções peso tem que ser zero. Então, aí fica claro o que é que a solução disso satisfaz. Você está satisfazendo isso aqui no domínio, essas condições de contorno aqui ou aquela no contorno. Tá certo? Que seria, nesse caso aqui, isso aqui. Se eu der isso aqui de cara, você fazendo o trabalho inverso, você chegaria aqui. Essa última integral, ela foi colocada aqui para facilitar a vida, porque, na realidade, ela é zero no momento que a gente impõe que a função peso seja nula em gama U. Então, na verdade, esse U aqui é zero, V, etc. Toda essa integral aqui é zero. Ela foi colocada aí porque eu achei que ficaria melhor em termos de formalismo. Mas já colocando, sabendo que depois o efeito dela some. Então, na realidade, desse funcional aqui, são essas 4 linhas que são as condições locais que são satisfeitas quando eu resolvo isso aqui. Então, está aqui. O que eu estou satisfazendo em cada ponto de gama F? A condição x igual a x barra. E y, etc. Entendido isso? Então podemos fazer um resumo aqui. Esse aqui é o grande ponto de partida agora. O que tem aqui? Esses esforços eles podem ser colocados em termos de deslocamentos, por esses 5 deslocamentos aqui, usando relação constitutiva, usando relação cinemática. Isso aqui pode ser colocado em termos de deslocamentos virtuais também. O que mais? Essa expressão aqui, esse funcional como um todo, eles podem ser aplicados. O que está embutido aí? O que nós deixamos aí dentro? Problemas estáticos, problemas dinâmicos, problemas não linearidade, com aquela não linearidade moderada de von Karman,
para deslocamentos moderadamente grandes. E também, se você eliminar os termos adequados, ele vira um funcional para um problema linear de pequenos deslocamentos. Serve para uma placa laminada, anisotrópica, com lâminas com qualquer orientação. E, simplificando adequadamente, também serve para uma placa isotrópica homogênea tradicional. Isso vai depender do que seja retido ou não. Então, tá. Esse é o ponto que a gente chegou. É o caso geral de boa parte do que é usado em modelagem de laminados. Nós já chegamos, então, em mais ou menos o final do tempo, né? Então, vamos suspender aqui. Na próxima aula, a gente começa a fazer a simplificação para partir daí. Lembra que essa formulação aqui foi para o modelo de primeira ordem, Mindry. Nós vamos fazer uma simplificação para o caso de Kirchhoff, embora esse é aquele tipo de simplificação que ele não é tão simples o processo. Vamos ver um pouco na próxima aula. Então, por hoje, eu acho que é isso. Ok.